pessoal, o vídeo de hoje tem o objetivo de apresentar a vocês geometrias planas, né, e como a gente pode calcular a questão de áreas e perímetros, né. Então, por definição, as geometrias planas são figuras de duas dimensões, então são figuras que são definidas em um plano, né. Então pode-se definir perímetros como sendo um comprimento do contorno de uma figura, e a área como a região, né, desse plano que é limitada por esse perímetro. Bom, uma das figuras planas mais comuns é o quadrado, né? Então a área basicamente determinada pela multiplicação dos lados, né? Então lado vezes lado, então L ao quadrado, essa é a fórmula da área do quadrado, e perímetro é a soma dos lados, então portanto para o quadrado é basicamente a soma de 4 vezes o lado, né? Então fica 4L. E para o retângulo, né, a única coisa que a gente diferencia, como o quadrado tem os dois lados iguais, aqui fica L ao quadrado, o retângulo a gente tem duas medidas diferentes, então a gente fica o lado A vezes o lado B. E da mesma forma o perímetro vai ser a soma de todos os lados, então dessa forma a gente tem dois lados A, né? Então um aqui na parte de cima e outro na parte de baixo, e dois lados B também, um de cada lado, então vai ficar 2A mais 2B. Realizando alguns exemplos, então se eu tenho um quadrado com lado 5, né, e eu quero determinar a área e o perímetro, né, deste quadrado, está em amarelo, a área vai ser o lado ao quadrado, portanto 5 ao quadrado, e isso vai resultar em 25 milímetros quadrados. Aqui eu coloquei em milímetros quadrados, porque é a medida mais comum que vai ser utilizada na mecânica, né? Então, como o curso tem muito a ver com a área da mecânica, né? Muitas vezes as unidades vão estar relacionadas. Aqui gostaria de lembrar que, como trata-se de área, né, a gente sempre vai estar tratando como alguma medida ao quadrado, certo? Então ficar atento a isso. Já o perímetro, né, então é 4 vezes o lado, então 4 vezes 5 seria 20 milímetros, certo? Então 20 milímetros, né, então vendo que na verdade é uma medida de comprimento, então aqui não é a área, é um comprimento, então não vai ao quadrado, aqui é apenas milímetros. Ou se fosse metros, né, também seria só metros. Agora para um retângulo, né, basicamente determinar a área desse retângulo vermelho, então 4, né, um lado, né, e 8,5 o outro lado. Dessa forma, então, a área é o A vezes B, então 4 vezes 8,5, e isso vai resultar em 34 milímetros quadrados. Né, a área, milímetros quadrados. E perímetro, 2 vezes A mais 2 vezes B, então 2 vezes 4 mais 2,8,5, e isso vai resultar em 25 milímetros. Agora uma outra figura bem comum seria o losango. Então o losango ele tem a área definida pela diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, né? E o perímetro como se fosse 4 vezes o lado. O lado que a gente está atribuindo aqui seria esse lado aqui, certo? Então seria 4 vezes esse lado, né? Então se a gente tiver aqui a condição de que determinar a área e o perímetro de um losango, que ele define as diagonais com 25 milímetros e 15 milímetros, ele passou a informação das duas diagonais. Então, para determinar a área, basicamente substitui na fórmula, né? Então 25 vezes 15 dividido por 2, né? Substituindo basicamente as diagonais na fórmula, eu vou ter que a área, né, desse losango é de 187,5 milímetros quadrados, né? Agora, para definir, né, o lado ali, né, aquele Lzinho, certo? Eu vou ter que utilizar, né, uma parte desse losango, né, como fosse esse triângulo aqui, né, que está em vermelho, né, que eu extraí, então que basicamente vai ter os lados como metade das diagonais. Então em vez de 25, né, eu vou pegar metade aqui, ó, 25, 12,5, e o outro é 15, né, a diagonal menor, 7,5. Isso aqui é uma figura conhecida, que é um triângulo retângulo.
Sendo esse um triângulo retângulo, eu posso utilizar Pitágoras, e com Pitágoras eu consigo definir exatamente a hipotenusa, né? Então, utilizando a fórmula de Pitágoras, né? Então eu tenho que o L vai ser definido ali como a raiz quadrada de cada um dos catetos ao quadrado, né? Somados. Então 12,5 ao quadrado mais 7,5 ao quadrado. Dessa forma, o lado, né? Então a hipotenusa será 14,58 milímetros, né? Sabendo disso, então, para definir o perímetro, basicamente é multiplicar por 4, né? Então 4 vezes L. Então 4 vezes 14,58 eu obtenho que o perímetro do losango é 58,31 milímetros. Vejam que às vezes a necessidade, né, de uma outra variável, né, você pode acabar descobrindo através de outras figuras que estão dentro dessa figura. Você pode subdividir essa figura original, né? Normalmente o triângulo é muito utilizado para que se descubra algumas informações que são necessárias para resolver os problemas, não só para o losango. Bom, aqui a gente vê aqui o paralelogramo. Paralelogramo, né, a gente tem aqui a definição da área, que basicamente vai ser o lado, que seria a base, né, então a parte inferior, aqui a parte reta, vezes a altura. Veja que a altura tem que ser perpendicular à base. Então essa altura aqui, que está definida, né, tem que ser perpendicular a essa base que foi definida inicialmente por mim, né? E o perímetro basicamente vai ser 2 vezes A mais 2 vezes B, né? Assim como foi o do retângulo. Bom, no exemplo aqui, determina a área e o perímetro do paralelogramo com as seguintes características. Foi passado aqui o A igual a 30 milímetros, o H igual a 10 milímetros e aqui um ângulo, né, esse ângulo aqui, de 70 graus. Tendo essas informações, né, a gente pode determinar então a área facilmente, que é A vezes H. Então vai ser 30 vezes 10, serão 300 milímetros quadrados. Para determinar o perímetro, né, eu tenho ainda uma informação que eu não está estabelecida, que seria o B, né? Então esses dois lados aqui, né, certo? Então para determinar esses dois lados, né, eu vou utilizar desse triângulo aqui que forma, né, essa parte aqui, certo? Desse triângulo eu conheço o que? Eu conheço o H, eu conheço o θ e não conheço o B, né? Mas é exatamente o que eu busco saber. Isso aqui é um triângulo retângulo. Lembra que a gente atribuiu que o H deve ser, né, perpendicular a esse lado A. Então eu posso utilizar as propriedades de triângulo retângulo. Então eu vou utilizar o seno, né, de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, sabendo que o cateto oposto é H e a hipotenusa vai ser o B, né? H oposto ao θ aqui. Sabendo disso, isolando o B, então basicamente troquei o B pelo seno de θ aqui, né? Então eu sei que o H é 10 e o θ é 70 graus. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar que B é igual a 10,64 milímetros. Agora eu tenho o valor de B, então eu posso determinar qual é o valor do perímetro. Bom, para calcular o perímetro, basicamente utilizar a fórmula que foi atribuída inicialmente, que é 2A mais 2B. Então, 2 vezes 30 mais 2 vezes 10,64. E eu obtenho o perímetro do paralelogramo de 81,28 milímetros. Outra geometria plana é o trapézio. Bom, o trapézio ele pode ter esse formato aqui como está mostrado na figura. Um trapézio tem característica de ter duas faces que são paralelas, então essa parte de baixo e essa parte de cima elas têm linhas paralelas, né? E duas faces que não têm obrigatoriamente ter linhas paralelas, né? Então, um trapézio também pode ser encontrado, por exemplo, né, quando tiver um dos lados reto,
né? Não ter essa parte inclinada. Também é considerado um trapézio, certo? Para determinar a área de um trapézio, né, eu faço a base maior mais a base menor, né? Então a base é as duas linhas que são os dois lados que são paralelos, né? A base maior, né, e a base menor vezes a altura, né, que é a distância entre essas duas faces paralelas aqui, dividido por 2. E o perímetro, basicamente, é a base maior mais a base menor, mais o lado A, mais o lado C, né, que seria o contorno dele. Então, se eu tiver que determinar a área do trapézio, né, que tem a base maior 25, base menor 15 e a altura 10, né, uma característica desse trapézio, basicamente vou substituir na fórmula aqui 25 mais 15, que são as bases, vezes 10, que é a altura, dividido por 2. Fazendo essa conta, eu chego a 200 milímetros quadrados, né? Então, para determinar o perímetro, seria necessário determinar o lado A e o lado C, né? Por vezes é necessário utilizar alguma relação trigonométrica ou fazer, né, vocês podem observar que aqui existe um triângulo que eu posso extrair alguma informação, né? Porém, pode ser necessário que outras informações sejam fornecidas, né, pelo problema, mas com as mesmas características e soluções que a gente já veio resolvendo ali, por exemplo, pelo paralelogramo, tá bom? Bom, triângulo qualquer. Então, se eu quero calcular a área de um triângulo, né, que não necessariamente precisa ser um triângulo retângulo, pode ser qualquer tipo de triângulo, eu posso basicamente utilizar uma base vezes a altura dividido por 2. Então, a base vezes a altura aqui tem que ser perpendicular à base, certo? Dividido por 2. E o perímetro, basicamente, é a soma dos lados, que seria A mais B mais C. Bom, se eu tenho um problema que pede para calcular a área e o perímetro, né, do triângulo que tenha o lado A 25 milímetros, o lado C 10 milímetros, né? Então o lado C 10 milímetros, o lado A 25 milímetros, e um ângulo θ de 70 graus, então, né, a primeira coisa que eu preciso ali, né, determinar é a altura. Eu não possuo a altura aqui, não sei qual é a altura desse triângulo, né? Mas eu consigo extrair, por exemplo, lá aquele triângulo vermelho, que é um triângulo retângulo, porque a altura tem que ser perpendicular à base, né? E eu sei o ângulo e eu sei a hipotenusa, só não sei o cateto, que o nome é H. Então eu vou determinar o cateto H através, né, da fórmula do seno, sabendo que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu sei que o seno de 70 graus é igual ao H, que é o cateto oposto, sobre o C, que é 10. Né? Isolando ali o H, eu tenho que 10 vezes seno de 70, né? Então o H será 9,4 milímetros. Sabendo a altura e sabendo, né, o quanto vale a base, eu consigo determinar qual é a área. Então a base vezes a altura sobre 2 é a área, então 25 vezes 9,4 sobre 2, né? Fazendo essa conta, eu obtenho que a área desse triângulo, do triângulo roxo, é 117,5 milímetros quadrados. Ainda tem o perímetro para resolver. Eu sei quanto vale A, sei quanto vale C, mas não sei quanto vale B. Eu tenho que determinar quanto é que vale B. Agora eu sei o quanto vale H, que é 9,4. Né? Então, se eu sei quanto vale H, o meu problema é que eu não sei quanto vale B. E no caso ali, como eu já determinei, né? Então esse aqui eu não sei quanto vale também, quanto vale X, né? Que seria o cateto desse triângulo vermelho. E não sei quanto vale Y, que é o cateto desse triângulo, né, dessa parte roxa que está sendo mostrado. Então, dessa forma, né, eu vou utilizar basicamente Pitágoras para determinar quanto vale X, né, que seria o cateto, né, que é desconhecido daquele triângulo vermelho. Com isso, eu vou conseguir determinar Y. Né? Então, eu sei que a hipotenusa desse triângulo vermelho é 10, que é o C.
ao quadrado é igual a 9,4 ao quadrado mais o outro cateto, que é x ao quadrado. Isolando o x e fazendo as continhas ali, eu obtenho que x é igual a 3,41 milímetros. Sabendo x, eu sei x e sei a, né? Então, para determinar y, basicamente é fazer a menos x. Né? Então, eu obtenho que y é 25 menos 3,41, então y vai ser 21,59. Se eu sei y e sei h, então eu conheço os dois catetos daquele triângulo roxo. Né? E sabendo os dois catetos, eu consigo determinar b através de Pitágoras novamente. Né? Então, agora fazendo Pitágoras para o outro triângulo, né? Para o triângulo roxo ali, né? Que tem b, h e y, e b é a hipotenusa e é o que eu quero determinar, então eu vou ter que b ao quadrado é igual a h ao quadrado mais y ao quadrado. Então, b ao quadrado é igual a 9,4 ao quadrado mais 21,59 ao quadrado. Fazendo as contas, obtém-se que b é 23,54 milímetros. Portanto, para calcular o perímetro, é basicamente somar a mais b mais c, que é 25 mais 23,54 mais 10. E a gente obtém que o perímetro do triângulo é 58,54 milímetros. Agora, outro tipo de triângulo, que é bem comum também encontrar, um triângulo equilátero. Então, ele tem algumas relações próprias. A área de um triângulo equilátero também pode ser determinada conforme a fórmula anterior, porém, como é uma informação bem comum para um triângulo equilátero é o lado, né? Então foi obtida a fórmula aqui da área do triângulo equilátero, independência apenas do lado. Então a área é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? E o perímetro é 3 vezes o lado. Então, calculando a área e o perímetro de um triângulo equilátero de lado 7 milímetros, eu tenho que a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, substituindo, seria 7 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Calculando, eu tenho que a área é 21,22 milímetros quadrados. E para o perímetro, eu tenho que o perímetro é 3 vezes o lado. Então, o perímetro é 3 vezes 7. O perímetro para o triângulo equilátero será de 21 milímetros. Cálculo de círculo e circunferência. A diferença entre círculo e circunferência, basicamente, círculo se refere à área do círculo e a circunferência apenas o perímetro desse círculo. Né? Então, a área do círculo é πr ao quadrado e o perímetro é 2πr, né, por definição. Então, se eu tiver um problema, agora um pouquinho mais complexo, né, que pede para calcular a área e o perímetro dessa figura, né, então, basicamente, eu tenho um meio círculo, né, só que eu tenho retirada uma parte da área, que é um meio círculo na parte interna também, né, que resulta exatamente nessa área remanescente que é a laranja. E tem o raio externo E e o raio interno I. O raio externo é 10 milímetros e o raio interno é de 5 milímetros. Né? Então, para calcular a área, eu vou ter que calcular a área de meio círculo externo, né? E depois calcular a área de meio círculo interno e subtrair uma da outra. E para calcular o perímetro, eu tenho que tomar o cuidado que é meio círculo externo, meio círculo interno, e considerar, inclusive, essas duas extremidades aqui, né, que são linhas, tá? Que basicamente é a diferença entre os dois raios, né, dos dois lados. Então, fazendo os cálculos, calculando a área do círculo externo, né? Então, se fosse a área de um círculo completo, seria πr ao quadrado, né, o raio externo ao quadrado. Então, π vezes 10 ao quadrado, que é igual a 314,16 milímetros quadrados. A área do círculo interna, né, do círculo que vai ser retirado, é π raio interno ao quadrado.
Então é π vezes 5 ao quadrado, que é 78,54 milímetros quadrados. Porém, a gente sabe que corresponde a meio círculo, então eu vou dividir aquele área do círculo externo, vou calcular a área externa, né, de meio círculo, basicamente dividindo ela por 2. Então 314,16 dividido por 2, que resulta em 157,08 milímetros quadrados. E a área interna da mesma forma, dividindo por 2 para obter meio círculo, 78,54 sobre 2, que resulta em 39,27 milímetros quadrados. Então a área total seria a área externa menos a área interna. Então será 157,08 menos 39,27, resultando em uma área total ali, né, calculada de 117,81 milímetros quadrados. Bom, para o cálculo do perímetro também deve-se considerar a meia circunferência, né, como foi falado antes. E aí a gente vai ter a composição de 4 partes, né? Então, o perímetro metade do circunferência externa, metade da circunferência interna e as duas parcelas, né, que eu vou deixar marcado aqui em vermelho, né, seriam somadas também para cálculo do perímetro. Então, o perímetro da circunferência externa é 2πr, o raio externo, só que aqui a gente está dividindo por 2 porque é metade da circunferência. Então, é 2π vezes 10 dividido por 2, e isso resulta em 31,42 milímetros. O perímetro, né, da circunferência interna é 2πr vezes o raio interno dividido por 2, porque também é meia circunferência. Então, é 2πr vezes 5 sobre 2. Né? Vejam que o perímetro de uma circunferência interna não tem o sobre 2. Né? Então, isso aqui vai resultar em 15,71 milímetros. Então, o perímetro total vai ser o perímetro da circunferência da meia circunferência externa, mais o perímetro da meia circunferência interna, mais, né, o RE menos RI devido a essa parte, mais o RE menos RI devido a essa parte que eu estou mostrando com o mouse. Dessa forma, eu tenho que 31,42 mais 15,71 mais 10 menos 5 mais 10 menos 5. Isso vai totalizar um perímetro da figura de 57,13 milímetros. Um último exemplo, né? Agora com a composição de áreas. Então, às vezes a gente pode ter alguma figura, né, que é a composição de várias áreas conhecidas. E nem por isso a gente não consegue determinar qual é o perímetro e qual é a área dessa figura. Essa figura que está sendo mostrada ali, né? Então, pede-se para determinar a área e o perímetro. Né? Então, os passos ali é identificar as figuras conhecidas, calcule as áreas de forma separada, né, e compõe a figura somando ou subtraindo as áreas, e o perímetro deve ser calculado de forma conjunta. Bom, o perímetro basicamente é a soma, né, dos lados, né, dessa figura. Então, se a gente for somar, então vai ser 3 mais 2 mais 5 mais o 6 que está desse lado aqui, mais 2 mais o outro 6 que está desse lado, mais 3. Agora, esse 2 mais 5 mais 6 é exatamente o 2 mais 5 mais 6, que corresponde a essa parte aqui inteira. Mais 3 que está desse lado aqui, é o oposto a esse, mais o 2 que é o oposto a esse aqui. Resultando em um perímetro de 42. Né? Aqui a gente poderia, como não foi colocado nenhuma unidade, né? Então a gente pode afirmar até, né, que poderia ser milímetros ou metros, por exemplo. Né? E aqui o cálculo da área, né, resume-se a soma das 3 áreas dos retângulos. Então a gente tem um retângulo aqui que é um retângulo amarelo, um azul e um verde. A área 1 corresponde ao retângulo amarelo, que é o 3 vezes 2, que é igual a 6 a área desse retângulozinho.
A área 2 corresponde ao retângulo verde, e é 2 vezes 6, então 12, né? Então chamar, como eu falei que é metros lá, que é metros quadrados, né? Certo? Todos eles. E a área 3 corresponde ao retângulo azul, né? Que tem dimensões 3 e 10, então 3 vezes 10, 30 metros quadrados. A área total vai ser a soma delas, então vai ser 6 mais 12 mais 30, e isso vai resultar em 48 metros quadrados. Certo? Bom, sem mais por hoje, fico por aqui. Muito obrigado.